O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Ontem, Jesus se encontra com o jovem rico, convida-o para ser seu discípulo, para fazer parte do grupo dos amigos próximos dele, para ser apóstolo. Só que aquele jovem que seguia alguns mandamentos, que seguia os mandamentos, mas não estava disposto a uma generosidade maior, aquele jovem se entristece e vai embora. E aí Jesus, vendo aquela atitude, Jesus diz: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque com muita facilidade nós deixamos o nosso coração se apegar às riquezas. Pois bem, então, tomando essa afirmação de nosso Senhor, eu gostaria de fazer uma reflexão a partir da primeira leitura e do santo que nós estamos hoje fazendo memória, porque é verdade que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, mas não impossível, porque o problema é quando você se apega à riqueza, se apega ao desejo da riqueza em detrimento de Deus. O problema é quando você serve à riqueza e se torna escravo do dinheiro e não servo do Senhor, escravo do Senhor, usando do dinheiro da melhor maneira possível. Então, na primeira leitura, nós ouvimos aqui a respeito deste rei mau. Diz que a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Ezequiel, nesses termos: filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste: eu sou um Deus, e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, diz Deus, por meio do profeta Ezequiel, tu, porém, és um homem, e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Por quê? Porque ele era mais sábio do que Daniel. Imagine, Daniel que interpretava os sonhos, a palavra diz aqui: sim, tu és mais sábio do que Daniel, segredo nenhum te obscuro, com talento e habilidade adquiriste uma fortuna. Mas, não obstante todos esses dons, ao invés dele se voltar para Deus e reinar
segundo Deus, ele se colocou no lugar de Deus. Meus santos, não há como, de alguma maneira, vendo o mau exemplo deste rei, deste príncipe, deste primeiro de Tiro, não pensar nos governantes do mundo quando querem se colocar no lugar de Deus, criando leis contrárias aos mandamentos de Deus e perseguindo o próprio Deus quando perseguem os seus discípulos. Apenas um exemplo próximo a nós, mas infelizmente não o único. Nós estamos vendo por esses dias o que está acontecendo com a igreja na Nicarágua, sendo perseguida por aquele ditador, pelo seu presidente. Os fiéis sendo impedidos de entrar na igreja, e a igreja sendo perseguida e impedida de se manifestar publicamente. Mas aqui é apenas um exemplo dentre tantos outros semelhantes de governantes que se colocam como Deus, aprovando e promovendo o aborto, aprovando e promovendo a ideologia de gênero, aprovando e promovendo a eutanásia, a morte assistida, morte digna, morte humanizada, quando na verdade o Estado que se coloca no lugar de Deus e decide que ele pode sim dar o direito de alguém tirar a própria vida, de alguém dizer se tem este ou aquele sexo. O Estado que quer, entre aspas, dar educação sexual aos nossos filhos, quando na verdade é uma perversão sexual. Então, meus santos, é importante que nós, cristãos católicos, tenhamos em mente, principalmente agora que nós estamos nos aproximando das eleições, que candidatos nós iremos escolher. Católico não vota em candidatos que promovem o aborto, que promovem a ideologia de gênero e tantas outras coisas contrárias, diametralmente opostas aos mandamentos de Deus e aos ensinamentos da igreja. Cuidado, para que nós não nos tornemos amanhã aquilo que hoje nós estamos vendo, por exemplo, na Nicarágua. Mas nós temos também um exemplo belíssimo de um estadista, de um rei, de um político segundo o coração de Deus. É Estevão, rei da Hungria. Estevão, ele era filho do duque de Geza, que era um pagão e que, por influência da sua esposa Sarouta, olha aí que nome bonito, quem quiser futuramente dar um nome à sua filha, Sarouta, mas uma mulher piedosa, juntamente com Santo Alberto, influenciaram o duque de Geza, que se deixou batizar e que promoveu o batismo, a cristianização ali na região que estava sob o seu domínio. E diz que depois do batismo do duque de Geza, muitos se deixaram batizar, mas ele não quis entrar em choque com o povo, porque ele sabia que o paganismo estava muito enraizado com as tradições populares, e ele deixou que isso coexistisse, isto é, um sincretismo religioso. Ele se tornou cristão, mas ele acalentava no seu reino práticas pagãs, fazia vista grossa. E isso, o seu filho, que é Vaik, que quando batizado receberá o nome de Estevão, o seu filho não compartilhava dessa ideia. Seu filho viu isso daí e percebeu que aquilo não era do agrado de Deus. Em 997, quando o duque de Geza, o duque morre, o duque vem a falecer, o seu filho assume o trono e
O costume de então era brandir a espada para os 4 cantos do reino, indicando de que ele protegeria aquele reino. E diz que Estevão diz que ele empunhou a espada, dizendo que protegeria o reino, mas também e principalmente com a arma espiritual, com a fé, de que ele se empenharia a evangelizar todo o seu reino, de que ele se empenharia para que todos se tornassem cristãos, e de que ele se empenharia a tornar as leis do Estado, as leis do seu reino, de acordo com as leis de Deus, porque estas é que são verdadeiramente boas. Pois bem, diz então que para que ele pudesse desempenhar bem o seu reinado e pudesse deixar posteridade, ele vai se casar e procura uma noiva, uma futura esposa, que compartilhasse da sua fé. Ele não estava pensando, olha aqui meus santos, rapazes, homens que querem se casar, o exemplo de Santo Estevão é importantíssimo. Ele não estava procurando uma mulher que fosse bela segundo os padrões do mundo. Ele estava procurando uma mulher que fosse virtuosa e que tivesse fé, para que fosse um exemplo para os seus filhos, porque de alguma maneira ela estaria muito mais próxima dos seus filhos, que os educasse para o céu. Então, muitas vezes o rapaz, o critério que o impulsiona à busca da sua esposa, da sua futura esposa, são critérios puramente estéticos, puramente sensíveis. Se ela é bonita, se ela é atraente. Entenda? É claro que tem que ser alguém de alguma maneira agradável a você, mas este não pode ser o critério único e primeiro. Pode ser um dos critérios, mas não nem de longe o principal. Então ele ouviu dizer que a filha do rei Henrique, Santo Henrique da Baviera, que seria declarado santo depois, que a filha do rei Henrique da Baviera era uma moça virtuosa, que estava sendo educada num convento pela tia que era abadesa, e ele então queria com ela se casar. Seu nome era Gisela. Diz então que ele procurou se encontrar com ela para pedir-lhe a mão, só que a tia, a abadesa, disse: eu não vou consentir minha sobrinha se casar com um bárbaro recém-convertido, porque imagine, o pai de Estevão era pagão, tinha se convertido, então Estevão era de alguma maneira, não era alguém de uma linhagem cristã, era um recém-convertido por causa do seu pai, mas como era rei, aceitou que viesse visitar a sua sobrinha. Ela era irmã, né? A abadesa era irmã do rei, então tinha muita influência. Diz então que sem a moça saber, ela pediu que a moça ficasse no jardim do convento, como normalmente ela ficava, em oração. E o rei chegou, Estevão chegou. Quando Estevão viu de longe a sua pretendente rezando, ele esperou que ela terminasse a oração, porque não era conveniente que ele atrapalhasse um diálogo que ela estava tendo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus santos, isso é um exemplo para nós, tá? Que mania é essa? Às vezes o padre está rezando, você não vai tirar o filho da forca, e você vai lá e interrompe o padre. Padre, posso falar com o senhor? A gente fala, né? Vai fazer o quê? Vai matar? Não, a gente vai educar, né? Então, mas deixe o padre rezar, deixe o fiel rezar. Se tem alguém rezando na igreja, só se o seu filho está morrendo e aquela pessoa vai, entendeu?
Quer dizer, é algo urgente, urgentíssimo, urgentíssimo, senão não atrapalha a oração de ninguém. Eu estou com pressa. Então vá fazer o que você tem de fazer e no outro dia você fala com aquela pessoa. Está ali uma pessoa ajoelhada, rezando, e você vai lá e bate no ombro, que você quer dar uma palavrinha rápida, interromper a oração daquela pessoa. Isso não se faz. Se você, repito, é algo urgente, noutra ocasião, só, repito, é um caso de vida ou morte, e aí por caridade você pode sim interromper a oração daquela pessoa. Senão, não se interrompe a oração de ninguém. Está rezando, deixa lá, e também não fique que nem uma assombração do lado da pessoa. Não, eu não vou atrapalhar, mas você está ali do lado, a pessoa percebe, né, que tem uma coisa na minha frente, aí você olha, né, saia, ela está ajoelhada, ele está ajoelhado, então ele está rezando, ela está rezando, então você fica bem longe. Quando a pessoa se levantar e sair da igreja, você vai conversar. E muito menos de você ficar conversando dentro da igreja, causando barulho, conversando à porta da igreja e incomodando aqueles que estão dentro da igreja querendo rezar. Ter este zelo pela oração das pessoas, porque elas estão conversando com alguém muito importante, com alguém muito digno, e eu não posso incomodar. Então, Estevão, embora fosse rei, sabia que ele era apenas um súdito, um vassalo diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele esperou. E diz que a véia abadesa, vendo de longe aquela atitude, ganhou-lhe o coração. Ela disse: não, ele é filho de bárbaro, mas ele será um bom marido para minha sobrinha. E deu, a permissão, e eles se casaram. Então, mas foi aquela atitude. Pois bem, uma vez casado, reinando, ele se empenhou, repito, de fazer com que as leis, do seu reino, do seu estado, do seu país, se adequassem com as leis de Deus. Imagine, meus santos, hoje, então, é um dia tão importante de nós, na nossa oração pessoal, pedir a Deus que nos conceda dirigentes, governantes, políticos, que se saibam criaturas e não deuses, como o príncipe aqui da primeira leitura, que se saibam servos de Deus e que sejam obedientes às leis de Deus e não tiranos que querem fazer as coisas segundo a sua cabeça, mesmo que contrárias, aquelas coisas contrárias à vontade de Deus. Mas nós somos responsáveis quando, sabendo a opinião daquelas pessoas e damos o nosso voto a elas, iremos responder diante de Deus. Pois bem, e aí Santo Estevão queria receber do Papa o título de monarca cristão, de que a Hungria fosse reconhecida como uma monarquia católica, e ele então pede ao Papa essa graça, e no Natal do ano 1000, ele é coroado como um rei católico. Ele morre com 69 anos, e ele, ao morrer, ali no leito de morte, perguntam a ele, qual o segredo, qual a receita do sucesso da cristianização do seu reino. Como é que ele conseguiu tornar católica aquele reino de uma maneira tão rápida? E ele, muitos anos antes de São Luís Maria Grion de Montfort, ele reconhecia a ação da Virgem Maria, que ele disse que quando ele se tornou rei, ele entregou o seu reino aos cuidados da grande Senhora da Virgem Maria. E ele, no seu leito de morte, morrendo, ele
tem uma pequena oração que ele fez no dia da sua morte, no dia 15 de agosto de 1038. Ele, devotíssimo da Virgem Maria, morreu num dia da Virgem Maria, no dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. E ele reza: grande Senhora, Rainha do céu, é a vós que eu dirijo minha última oração e confio a vós os cuidados da minha alma. Tomai sob vossa proteção maternal a igreja do meu país e o meu povo. Imagine que homem, ele tinha consciência de que ele, como rei, embora não fosse bispo, não fosse padre, mas ele, como rei, ele tinha uma responsabilidade com a igreja, protegê-la para que ela pudesse crescer muito mais. E ele então, no leito de morte, pede a Nossa Senhora que tome conta da igreja do seu país e do seu povo. Meus irmãos, quem tem um rei, um estadista, um político assim, tem um grande tesouro. Rezemos, peçamos a Deus. Mas ele não é apenas um exemplo de estadista, de rei, de político. Ele não é apenas um exemplo de homem, de marido, que escolhe a esposa pensando, né, nas qualidades espirituais primeiramente, e não simplesmente nos dotes físicos de beleza, mas ele é também um exemplo de pai, que deseja o céu para os seus filhos. Conversando com o seu filho, que haveria de ser rei depois dele, só resumindo, o filho dele morre com 23 anos, foi a maior tristeza para ele, mas que ele aceitou como um sacrifício que Deus lhe pedira. Ele que tinha preparado aquele filho para sucedê-lo. E ele diz então a este filho: em primeiro lugar, se desejas honrar a coroa real, recomendo-te, aconselho e exorto, filho muito caro, que guardes a fé católica e apostólica com tanta diligência e cuidado, que te tornes um exemplo para todos os que da parte de Deus te estão sujeitos. Meu filho, você vai ser rei, né? Então tá bom. Então que você guarde a fé católica e apostólica, de modo que você seja um exemplo para eles. Imagine aqui, meus santos, um pai que diz aos seus filhos: meu filho, seja um católico de verdade. Minha filha, seja uma católica de verdade. Passar esse valor da fé, quando muitas vezes nós estamos preocupados simplesmente que os nossos filhos tenham um bom emprego, que os nossos filhos tenham uma boa casa, que os nossos filhos tenham segurança econômica. Este homem estava preocupado que o seu filho fosse um católico de verdade e, como um rei, que fosse um bom rei, exemplo para os outros. Continua. Não vou ler tudo porque o texto é grande. Em nossa monarquia, meu filho muito querido, doçura do meu coração, esperança da continuidade de nossa linhagem, rogo-te e ordeno que por tudo e em tudo, firmado na piedade, sejas propício não apenas aos parentes e próximos, isto é, que você seja bom não apenas com seus parentes e com aqueles que lhe são próximos, não apenas aos príncipes e aos chefes, não apenas aos reis e vizinhos, mas também aos estrangeiros e a todos os que te procurarem. Seja bom, meu filho, e seja bom não apenas com esses que são próximos a você, seja bom aos pobres, seja bom àqueles que o procurarem, e seja bom com os estranhos. Percebe aqui que valores ele ensina ao seu filho, que os pais podem e devem ensinar. Já meu filho, seja um homem de palavra, minha filha, seja uma moça generosa, uma moça modesta, um homem virtuoso.
A gente só ensina valores materiais. Seja esperto, seja trabalhador. Nada disso é mal, tá? Pelo amor de Deus. Mas percebe que muitas vezes a formação que os pais passam para os filhos é apenas uma formação materialista, imanente. Seja estudioso, seja estudiosa. Tá bom, pelo amor de Deus, né? Ser estudioso é virtude, tá? Tá bom, seja estudioso, seja preguiçoso não. Preguiça é pecado capital. Mas o problema é que, percebe, ser estudioso para ter um bom emprego. Ter um bom emprego para ter dinheiro. Ter dinheiro porque é a melhor coisa que se pode ter nesse mundo. Dinheiro. Quando ele diz, meu filho, seja bom, seja generoso. E seja bom e generoso com todos. Continua, ser misericordioso. Não, continua. Pois a prática da misericórdia te leva à máxima felicidade. Se você for misericordioso, você alcançará a máxima felicidade. Ele está falando o quê? Do céu. Os que praticam misericórdia alcançarão misericórdia. Ele vai. E se enfim forte, para que a prosperidade não te ensoberbeça. Lembra o que aconteceu com o rei da primeira leitura de hoje? Vou aqui voltar para que vocês ouçam. Assim fala o Senhor ao príncipe da cidade de Tiro: porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus. Mas, porque enriqueceste com o talento e habilidade, acumulaste ouro, com grande tino comercial acumulaste a tua fortuna, e com isso o teu coração se tornou soberbo. Porque enriqueceste, o teu coração se tornou soberbo. O rei aqui, Santo Estevão, diz: meu filho, sê forte, para que a prosperidade, afinal de contas ele é um rei, ele teria dinheiro, então cuidado, para que a prosperidade não te torne soberbo, e nem desanimes na adversidade. Sê humilde, para que Deus te eleve agora e no futuro. Sê modesto, e a ninguém castigues ou condenes em excesso. Sê manso, para que não faltes com a justiça. Sê generoso, de modo a jamais infligir deliberadamente um ultraje a ninguém. Sê casto, para evitares, como o aguilhão da morte, todo o mau cheiro da luxúria. Percebe aqui os conselhos que um pai cristão, que um pai virtuoso dá aos seus filhos. Que o exemplo, meus santos, de Santo Estevão ilumine, inspire, quem sabe, os nossos políticos, os nossos dirigentes, os nossos pais, os homens, mas que a sua oração, que na sua oração ele interceda por todos nós, para que nós desejemos agradar a Deus com todo o nosso coração, como ele em sua vida desejou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.